A Madeira, nos anos recentes, tem-se tornado numa sociedade multicultural. Grande parte dessa multidiversidade é proveniente da Venezuela. Mas a pergunta é porquê? Por que razão esta comunidade venezuelana veio morar para a Madeira e não para outro lugar qualquer? Por que razão eles abandonaram o seu país para vir morar para a Ilha da Madeira? Porquê? Eu explico. Já tiraste um tempinho para ver o quão bonito a Venezuela é? Eu espero sinceramente que tenhas aproveitado, porque agora vem a chapada da realidade. A Venezuela já por algumas décadas tem vivido uma crise, mas uma crise daquelas que não estás bem a ver. Mas porquê? Porquê? A resposta não é simples. Para isso temos que entender o que é a Venezuela, como se formou, de onde veio. O território que hoje em dia chamamos de Venezuela, ou mais recentemente a República Bolivariana da Venezuela, por volta do ano 1522, esta zona foi colonizada. Colonizada pelos espanhóis. Lembram-se que Portugal e a Espanha tinham dividido o planeta a meio entre eles? Pois, logo no começo dos descobrimentos marítimos. Pois é, esta zona pertencia à Espanha. Não existe muita informação sobre os povos indígenas que habitavam nesta zona, pois os espanhóis, quando lá chegaram, quase que dizimaram essa população, que estima-se que tenha sido por volta de 1 milhão de pessoas. Os espanhóis tinham uma de ser muito cruéis no que toca à colonização. Anos vão passando e a Espanha, depois de ter sugado quase que completamente os recursos naturais da Venezuela, a Venezuela conquista a sua independência no ano de 1811. Ou melhor, a Grande Colômbia. A Venezuela atual fazia parte da República Federal da Colômbia. Era assim que era chamada esta zona. Só em 1830 é que se separou da Colômbia, tornando-se um país soberano. Os primeiros anos foram terríveis, muita instabilidade política, até que chegamos ao ano de 1958. Após uma pequena ditadura de Marcos Pérez Jiménez, marcada por violações aos direitos humanos, como torturas e prisões políticas, vamos testemunhar a partir daqui os anos mais gloriosos da Venezuela até os dias de hoje. Isto é, a Venezuela entre os anos de 1959 e 1983. Os prédios eram altos e modernos. As avenidas eram largas. Os hotéis eram considerados de luxo num paraíso tropical.
Durante este período, o desemprego na Venezuela manteve-se abaixo dos 10%. O crescimento do país era em volta de 4,3% ao ano, chegando a ser mais rica que a Noruega. Em 1970, os venezuelanos tinham o maior poder de compra da América Latina. A Venezuela chegou a ser chamada a Venezuela Saudita. Mas porquê? Mas porquê? Perguntam vocês. O que se passou para do nada a Venezuela se tornar numa fonte de riqueza? Petróleo. Petróleo. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Os poços de petróleo que antes eram controlados por empresas estrangeiras são nacionalizados, ou seja, passa a ser gerido pelo governo. A partir daqui, a Venezuela atrai pessoas de todo o mundo, além de pessoas de países vizinhos como o Brasil, Argentina, Chile, também atraiu espanhóis e portugueses e, como é claro, madeirenses, todos em busca da milagrosa fortuna. Esta era gloriosa da Venezuela muito tem a ver com as guerras que foram acontecendo em todo o mundo, especialmente na Arábia Saudita, rival na exportação do petróleo, que teve que ver a sua produção totalmente anulada por causa da guerra. Isto beneficiou em muito a Venezuela. Esta época foi tão rica para os venezuelanos que eles iam passar férias aos Estados Unidos, principalmente a Miami. Para eles, os Estados Unidos eram um paraíso de consumo. Para além disso, houve um grande investimento na cultura, na educação e na qualificação dos jovens. Tinha tudo para dar certo. Mas com esta bênção do petróleo, houve também o desinvestimento nas outras áreas de comércio, como a agricultura e a indústria, que não traziam assim tanto retorno económico, tornando a Venezuela quase que dependente do petróleo. Isso foi um erro. Mas como da noite para o dia, tudo muda. Em 1983, a Venezuela passa a enfrentar uma crise económica. A ganância por dinheiro levou ao aumento da corrupção de políticos e serviços públicos. Os dólares do petróleo que garantiam a estabilidade económica e política diminuíram. O poder de compra cai drasticamente, levando ao aumento da pobreza. Tudo isto levou os venezuelanos a se sentirem descrentes em relação aos políticos e aos partidos que tradicionalmente havia. Porque os políticos o que mais queriam nesta altura não era servir a população, mas sim encher os seus próprios bolsos. Em 1998 é eleito para presidente o tenente-coronel Hugo Chávez, sendo Nicolás Maduro o seu braço direito como vice-presidente. Durante o seu governo, o país voltou a crescer, impulsionado por uma nova bonança de petróleo. Chávez se tornou o político mais popular da história do país. Ele aproveitou a chuva destes petrodólares para financiar programas sociais. E outra, ele criou a regra do consumo interno. Ou seja, tudo o que se importa que é produzido no próprio país, não precisamos importar. Por isso usa-se o que é nosso primeiro. O que faz sentido. Mas é preciso não esquecer que quando acabar o seu próprio estoque, é preciso voltar a importar. Ok, não falo mais. Tudo parecia bem, até que em 2013 Hugo Chávez morre. Morre por um ataque cardíaco fulminante e vem-se a descobrir que o cancro que já sofria há vários anos já estaria muito avançado. Foram convocadas eleições extraordinárias e Nicolás Maduro, que alegou que Chávez tinha sido envenenado ou infectado pelo vírus do cancro pelo governo dos Estados Unidos, ganha as eleições. Por esta alegação já vimos que tipo de pessoa Maduro é. Como é que tu, no teu próprio juízo, podes alegar que um país, um governo estrangeiro, vírus do cancro, LOL, vírus do cancro. O mais engraçado é quem acredita nisto, mas pronto, há quem acredite no Trump, não é? Seguindo em frente. Ao que parece, este senhor que era braço direito do Chávez não partilha dos mesmos ideais que ele. Grandes sanções foram impostas à Venezuela pelas declarações descabidas de Maduro. Com isso, a crise afetou fortemente a população. Já para não falar que em 2014 o preço do barril de petróleo cai para metade e a produção, que era de 3.000 barris de petróleo por dia, passa para uns meros 1.500. E mais, para além de vender mais barato e produzir muito menos, vendia petróleo abaixo do preço a países com os mesmos ideais de Maduro. E mais, eu não sei se vocês sabem o que é corrupção. Pois, isso também havia. Maduro só culpa os americanos por tudo e por nada, por causa do imperialismo e tal. Imperialismo, nunca tentando resolver as dificuldades do seu próprio país. Outra coisa, sabias que na Venezuela os três poderes executivos não estão separados? Ao que parece, o poder executivo, o legislativo
e o jurídico jogam todos no mesmo baralho. São primos uns dos outros. O que não devia ser. Cada um no seu galho. Estes poderes nunca se podem misturar. Infelizmente não funciona assim muitas das vezes. E mais uma coisa. Em 2015, Maduro perde o controle do Parlamento. Depois de acusações que a oposição estava tentando roubar a ele do poder, por meio de um golpe de Estado, Nicolás Maduro convoca uma Assembleia Constituinte, esvaziando assim todo o poder legislativo da sua frente. Ou seja, criou uma ditadura sem ninguém se dar conta. O governo de Maduro passa a exercer um grande controle sobre a imprensa. Quem critica o governo é inimigo. Veículos de comunicação que Maduro considerava de oposição foram fechados e outros foram comprados por apoiantes de Maduro. Só em 2017, 49 veículos de comunicação foram fechados. No meio disto tudo, a população fica à fome. A fome é tão grande na Venezuela que, em média, os venezuelanos perdem 11 quilos por ano. 11 quilos por ano. Houve até notícias de corpos de pessoas que explodiram na morgue por falta de energia elétrica para preservar os corpos. E mais violência nas ruas. Um edifício que era antes um dos mais inovadores centros comerciais da América Latina tornou-se numa prisão política. Helicoide, agora centro do SEBIN. Esta organização é como se fosse a PIDE na altura de Salazar em Portugal. Aqui se encontram todos os prisioneiros políticos que se opuseram a Maduro e até pessoas inocentes. Quem se aparece à frente é preso e sem direito a julgamento ou pena de prisão. Simplesmente é jogado para uma cela sem condições, obrigado a conviver com 50 a 60 pessoas na mesma cela. Maduro se aproveitou da popularidade de Chávez para impor as suas leis ditatoriais. Esta situação provocou um êxodo em massa para os países vizinhos e as famílias portuguesas que nesta altura já estavam totalmente integradas na sociedade venezuelana quiseram voltar para Portugal. Segundo a ONU, cerca de 3 milhões de pessoas abandonaram o país. A dimensão do colapso da Venezuela pode ser vista nos números do PIB. Entre 2013 e 2017, houve uma queda de 37%. Já para não falar da hiperinflação. Inflação é o aumento do preço das coisas ao longo dos tempos. E na Venezuela, até a inflação é chamada de hiperinflação. As pessoas comuns na Venezuela não têm capacidade de comprar nada. De manhã, 1 kg de pêssegos pode chegar a custar 1 milhão de bolívares. Achas muito? À tarde, já custa 2 milhões. E agora? E agora? Como é que alguém pode viver assim? Sabes o que é isto? Isto é quanto dinheiro tu precisas para comprar um rolo de papel higiênico na Venezuela. Como é que pode uma população viver assim? Já para não falar que na Venezuela, neste momento, tem 2 presidentes da República. Um declarou-se presidente interino e o outro não quer sair do poder. As coisas estão mesmo terríveis por lá. Ninguém sabe onde tudo isto vai parar. O que mais Maduro pode fazer para os venezuelanos chegar ao seu limite? Ele não é nada comparado com a força popular. Não se esqueçam que o povo é quem mais ordena. A Venezuela, neste momento, é uma completa bomba relógio. Prestes a explodir. Por isso, prepara-te. Olá pessoal, eu voltei porque eu estava a acabar de editar o vídeo e acabei por dar cara com um outro vídeo do Jornal da Madeira que me deixou um pouco emocionado, comovido, e gostaria de partilhar um pouco dele aqui. Vou deixar o link aí em baixo, quem tiver curiosidade de vê-lo inteiro. E é isso. O ser humano tem que ser agradecido. Por isso, nós, a comunidade luso-venezolana, queremos agradecer a Portugal por abrir as suas portas. Muito especialmente a Madeira, onde nós encontramos nesta terra uma segunda casa. De parte de todos os venezuelanos e os luso-venezolanos. E é isto, pessoal. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Inscreve-te no canal, deixa o teu like. Não te esqueças de seguir as minhas redes sociais que estão aí em baixo na descrição e aqui em baixo. Obrigado por assistirem e tchau, 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 tchau.